capítulo 14, do versículo 22 a seguir. É uma passagem conhecida, mas é uma passagem que fala em nossos corações a cada dia. Cada vez que lemos, Deus manda uma coisa nova para nós. Amém? Vou pedir para todos ficar em pé, já que os abençoados começaram. A palavra de Deus diz assim: logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despediam a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quinta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? A igreja pode se assentar. Temos uma passagem maravilhosa aqui da Bíblia, que conta quando Jesus despede uma grande multidão. Jesus disse para os seus discípulos: olha, vocês saem da terra firme que vocês estão, vocês pegam o barco e atravessam para o outro lado, que depois eu encontro vocês lá. Aqui já é uma coisa maravilhosa, né, amados? Que quando Jesus fala assim: olha, você sai daqui e vai para lá, você pode ter certeza que se acontecer alguma coisa, Ele está no meio do caminho para te salvar. Se Ele mandar você atravessar o mar, você pode atravessar, porque o propósito dele é você chegar do outro lado. Aleluia! Às vezes a gente fica com medo até de atravessar o mar, né? Mas a gente sabe que quando Ele manda, você pode ir, que não tem perigo. E aqueles discípulos, eles saem daquela terra seca que eles estavam, e eles entram para aquele barco e entram para dentro do mar. No meio do mar, a Bíblia diz que veio um vento forte contra eles, uma grande tempestade, e a Bíblia diz que o barco começa a balançar pelas ondas, vinham ondas grandes contra ele. Na mística judaica diz que vento é a ação dos espíritos, a ação dos demônios, e mar quer dizer o mundo espiritual. Naquela hora estava tendo uma guerra ali no meio daquele mar. Naquela hora o barco estava navegando no mundo espiritual e os ventos estavam vindo contrário, os demônios estavam vindo contrário contra a vida daqueles homens. Na mística judaica é isso que diz. E estava realmente isso, pastor. O vento balançava o barco, e esse barco caía, não caía, e os discípulos desesperados. Talvez eles pensando: poxa, Jesus ficou lá na terra, Ele está na boa e nós aqui estamos perecendo, não é assim? Às vezes a gente pensa: poxa, aqui eu estou perecendo, aqui eu estou passando aperto, e Jesus... Mas Jesus, Ele já está vindo no caminho. De repente eles no meio daquele mar, aquela tempestade, eu não sei se tinha trovão, se raio, mas de repente veio um homem vindo no meio do mar, pastor. E quando aquele homem chegando, os discípulos começam a ficar assustados, porque eles viam o raio para um lado, trovão para o outro, e um homem no meio da água. Não faltava mais nada, só faltava entrar um peixe no barco e acabar com tudo. Mas de repente eles se assustam e falam: mas espera aí, isso aí é um fantasma. Mas Pedro não. Pedro era diferente. Jesus dá um grito e fala: olha, fique tranquilo, é eu que estou chegando. Não é assim? A gente está naquela tempestade, nós estamos naquela prova, mas de repente a gente vê uma coisa diferente chegando para a gente. Às vezes a gente vê aquele negócio vindo e já vem acalmando no meio do caminho. E quando eles veem Jesus, Pedro fala assim: olha, Senhor, se és tu mesmo. Pedro era ousado, né? Pedro era um homem de fé mesmo, era um homem fogo na roupa, como diz lá no Paraná. E Pedro grita: olha, Jesus, se és tu mesmo, faz o seguinte, manda eu ir até o Senhor. E Jesus: olhe para mim, vem. Aí Pedro pega, sai do barco e bota o pé na água. Quando Pedro bota o pé na água, a água estava dura já. Ele podia caminhar. Às vezes a gente está com tanta fé. Pedro, eu comparo ele nesse momento com um novo convertido. Novo convertido, quando ele se converte, ele está doido. Ele fala: não, se tiver que entrar em mar eu entro, fogo eu entro. Se eu tiver que ir lá evangelizar na 10 por 40, lá eu vou, não tem problema nenhum, que eu não tenho medo. Só que Pedro começa a caminhar,
E de repente as ondas começam a bater, o vento começa a vir contra a vida de Pedro. Aí Pedro começa a ter medo. Ao invés de ele estar olhando para o alvo que acabaram de cantar aqui, Pedro começa a olhar para aquela circunstância. E aquele vento estava vindo muito forte contra a vida de Pedro. Às vezes a gente está vindo um vento tão forte que a gente quer parar. A gente prefere afundar no meio do mar do que olhar para Cristo. A gente prefere afundar do que continuar rumo a Cristo. E Pedro naquele momento começa a afundar. Só que Pedro ele não era bobo não. Pedro, quando ele viu que o negócio ficou estreito para ele, que ele estava perecendo mesmo, que a fé dele estava fraquejando, ele dá um grito. Ele fala: olha Jesus, me socorre. Aí naquele momento Jesus chega, estende a mão e puxa Pedro. Às vezes a gente está afundando, porque como nós estamos no barco, o mundo espiritual é assim. A gente está em onda. Tem hora que a gente está lá em cima, mas de repente abaixo. Porque assim é uma batalha espiritual que existe. O mundo espiritual existe. A nossa situação econômica não é assim? Tem mês que você ganha e que vai lá em cima a conta. Já tem mês que desce lá embaixo. O mundo espiritual é assim. É uma briga. A gente fica num sobe e desce. A gente não pode parar. A gente tem que continuar nessa luta. E Pedro estava desse jeito. Pedro estava afundando. Mas Jesus vai lá e tira Pedro daquela água. Mas não para por aí. O que me chamou a atenção foi que subindo eles no barco, o que aconteceu? Acalmou o vento. Acalmou aquela tempestade. Segundo aquela tradição, se aquilo era espírito vindo, já não tinha mais. A tempestade naquele barco já tinha acabado. Porque quando Jesus, eles nos tira, e quando eles nos colocam em lugar firme, e quando Ele está conosco, a tempestade tem que acabar. Demônio, se estiver rondando, tem que sair. Enfermidade tem que sair correndo. Se a gente estiver com falta de alguma coisa, vai aparecer. Porque o nosso alvo é Cristo. A nossa vida gira em torno de Cristo. E a Bíblia diz: agindo Deus, amado, ninguém impedirá. Não tem vento, tempestade, tsunami, não tem mar, não tem nada. O que importa é que agindo Ele, quando Cristo estiver no barco, quando você não deixar se desviar pelo vento, você pode ter certeza que vai chegar a bonança na sua vida. Pastor, eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus. O pastor William não está aqui, mas eu quero agradecer ele por ter me recebido bem lá. Foi uma bênção naquele lugar. Já está no meu coração, pastor William. Já fiz o convite para ele estar conosco lá. Amém? Deus abençoe vocês. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.